E aqui no Brasil, os preços do café seguem em alta, acompanhando também os ganhos de Nova York e o câmbio. A gente vai analisar agora o mercado com o analista sênior de café do Rabobank Brasil, Guilherme Moria. Bom dia, Guilherme. Seja bem-vindo. Não tinha falado com você, bom ano. Feliz ano novo aí para você e para todos também, Renata. É sempre um prazer estar aqui no programa. Prazer é sempre nosso. Gostaria de começar destacando, obviamente, a questão desses embarques, né, as exportações de café. Já era um número estimado, né? A gente vinha acompanhando, falando de safra, bienalidade positiva. A própria Conab tinha colocado como segunda maior safra da história e depois veio com primeira aí na sua revisão em dezembro. Ou seja, o momento foi muito favorável, mesmo com grande produção, preços bons, e a gente viu isso se reportar também no âmbito das exportações. Então, já era algo mais ou menos já desenhado e chancelado ontem, então, pelo Secafé? Exatamente, Renata. Já era algo que a gente vinha acompanhando, em especial ao longo do segundo semestre de 2020, mês após mês, chegando bem perto de recorde, batendo recordes para o mês. Então, era algo que a gente já estava prevendo, inclusive em nosso relatório também a gente apontava que facilmente esse número seria superior ao de 2019, onde a gente também obteve um outro recorde, né? Então, era algo mais ou menos esperado pelo mercado, dado a grande safra que a gente teve, né? Em 2020, a gente já estava apontando que seria a maior safra da história do Brasil. Depois, o SDA também veio com um grande número, inclusive maior que o nosso, e a Conab, inclusive, como você comentou, também revisando os números, né? Outro ponto de destaque é essa questão dos cafés diferenciados, né, Renata? Que é algo que a gente também vinha acompanhando e vinha pontuando que seria uma safra de excelente qualidade. Não à toa, a gente viu cafés brasileiros entrando na Bolsa de Nova York de uma maneira mais robusta, e também esse número aí chancelado pelo Secafé, comentando do número recorde de exportações de cafés diferenciados. Excelente. Guilherme, agora falando um pouquinho da tendência do preço do mercado aqui, no mercado físico, mercado Brasil. A gente acompanhou sexta-feira, por exemplo, um grande movimento de alta. Quais são os fundamentos que têm sustentado essa alta para o café, Guilherme? Exatamente, Renata. Após uma grande safra brasileira, a gente acompanhou bem atentamente essa questão do clima, né, com essa falta de chuvas que assolou aí boa parte do inverno brasileiro e até o começo da florada aqui do café brasileiro. Então havia muita dúvida, muita incerteza, dado essa falta de chuvas que a gente teve ao longo de 2020, né, o que acabou prejudicando a florada do café brasileiro. Então, já seria um ano de bienalidade negativa, veio essa questão da seca e acabou provocando aí uma perda maior do que o normal. Então, o mercado ele já discute bastante essa questão dos problemas, das rupturas na oferta de café no mundo, né? A gente tem esse problema aqui no Brasil, ainda existe muita incerteza qual que é o percentual de quebra, né? Então, a gente mesmo no Rabobank, a gente vinha trabalhando com um número ao redor de 20, em dezembro revisou para 25, e hoje em dia, em janeiro, a gente até trabalha aí para o número ao redor de 30% para a quebra do número de arábica, né? Então, é algo que a gente vem revisando, o mercado também vem acompanhando atentamente. Mas, paralelamente a isso, Renata, a gente tem problemas na América Central, que a gente observou com os dois furacões. Então, embora a gente não acredite numa perda na lavoura, esses dois furacões afetaram bastante a infraestrutura da região na América Central. Então, a gente pode ter um certo atraso nas exportações de café na região. Vietnã, que está colhendo sua safra agora, a gente já vinha trabalhando com um número aí de quebra ao redor de 5,5%, e agora essas questões das chuvas devem afetar também a qualidade do café vietnamita. Então, a questão da oferta, ela vem sim provocando essas recentes altas nos preços, porém ela acaba sendo limitada quando a gente vem discutindo demanda, né? Então a gente vem acompanhando que, embora tenha bastante essa questão da vacina, né? Ou seja, a vacina está começando a ser aplicada na população, está começando a ter uma perspectiva bem positiva, e isso, claro, acaba impactando nas perspectivas de demanda, mas a realidade é que agora a demanda ainda continua muito lenta, né? Muitos países consumidores ainda com restrição de circulação, muita dúvida ainda de quando que será essa recuperação. Então, se por um lado a oferta, né, de café, ela proporciona aí uma visão mais altista de café, a demanda ela acaba limitando um pouco mais essa alta por enquanto, né, Renato?
Falando um pouco, né, só para pontuar bem, vocês estão projetando aí uma quebra, né, uma queda de 30% nessa safra para o arábica. E no geral, já tem essa projeção, esses números? Então, Renata, a gente está trabalhando hoje com um número de 57,4 milhões, né, no total, ou seja, uma quebra de 24% para a arábica e uma alta de 9% para o conilon. Só que esse número de arábica a gente está trabalhando para reduzir ele um pouco mais, talvez. A gente está consolidando as informações. A gente viu que dezembro foi um mês bom para chuvas, mas janeiro, apesar da continuidade das chuvas, ela ainda está meio incerta ainda, ela não está tão acima da média, então ela não está vindo fantástica, então a gente está trabalhando aí de um número próximo aí de 28, 29% de quebra para o café arábica, o que resultaria aí talvez numa queda de quase 14 milhões em relação à safra passada. Mas é algo que a gente ainda está formulando, está formatando, mas é algo que a gente vem observando que realmente para o café arábica a quebra ela já é mais pronunciada mesmo. Fato que o café conilon ele está compensando essa quebra do arábica, né? A perspectiva é diferente para o café conilon, então acaba contrabalanceando um pouco, né? Certo. E aí, quando a gente tem, por exemplo, esse termômetro, meio que compensando o outro, aí a gente vê essa formação um pouco diferenciada aí dos preços, né? E falando desse mercado internacional, você trouxe essa perspectiva do Vietnã também, importante produtor, e tem outros cenários que possam vir a manter, dar essa sustentação aí no mercado internacional do café, Guilherme? Veja bem, Renata, algo que a gente pontua até nos nossos relatórios é que a tendência é de uma manutenção dos preços de café nesses bons patamares, ou seja, de 1,20 para cima, dado essa questão do Brasil que, querendo ou não, como responsável por 30%, aí, um pouco mais de 30% da produção e exportação global, o impacto dessa grandeza no Brasil acaba impactando com certeza nos preços. Então, a gente acredita aí que boa parte de 2021 os preços tendem a permanecer nesses bons níveis, né? Nesses bons níveis eu digo acima de 1,20. É muito complicado a gente estabelecer um teto agora para o preço do café arábica, dada essa incerteza na demanda, né? Então, talvez se tudo tivesse normal, se a gente não tivesse com esse problemaço da pandemia, os preços do café já poderiam estar atingindo patamares maiores. Só que a gente, por um lado, tem um grande problema na oferta, mas também a demanda ela não está se recuperando tão rapidamente como muitos projetavam lá atrás, né? Então, a gente está vivendo um momento aí que existe sim um fundamento bem positivo para os preços, né, levando do lado da oferta, mas a demanda, infelizmente, ainda não permite essa caminhada aí para os preços mais elevados. É o que você falou, né? No caso do café, a questão, sim, pode ser, né, que com o advento da vacina em várias partes já do mundo, a gente tem essa recuperação e essa retomada aí de possível mais normalidade, né? Enfim, aí dá essa questão dos preços do café com a relação oferta-demanda. Ontem mesmo estava falando sobre o leite com o analista e a questão de poder aquisitivo também, melhora da economia, diretamente ligada ao consumo do leite. Mas o caso do café, por exemplo, tem algumas especificidades e a gente tem muito café atrelado aí à questão, tem as cafeterias, né, tem as empresas, enfim, digamos, e ainda mais quando a gente fala em café arábica, né, café diferenciado, também é um outro momento, né, que vinha muito bem. Então, a gente ainda tem que entender como é que essa retomada vai ser restabelecida para entender aí, de fato, o que deve pontuar o mercado, né, Guilherme? Exatamente, Renata. Então, é algo que a gente tem que monitorar bem. Algo que a gente também não pode esquecer, Renata, que embora tenha uma perspectiva de oferta menor agora em 21, 22, não à toa a gente trabalha já com déficit para esse ano safra, né, 21, 22, a gente não pode esquecer que a gente vem de um 20, 21 por conta dessa gigante safra brasileira com estoques relativamente desconfortáveis, né? Então, a perspectiva é de falta de café, mas no momento agora a gente também tem café, inclusive para continuar exportando, né? A gente terminou 2020 muito bem em termos de exportações e 2021 a tendência é que a gente continue tendo café também. Então, a gente começa o ano
um pouco diferente do que começou 2020, né, Renata? Então, 2021 a gente começa com os estoques confortáveis. Em 2020, mesmo em plena pandemia, a gente pôde observar que em março, abril, os preços do café eles reagiram, né, mesmo diante da pandemia. Por quê? Porque a gente não tinha café disponível naquele momento, os estoques estavam baixos e não tinha um produtor de café com café disponível para exportar. Um pouco diferente agora desse começo de 2021. Então, a gente começa o ano bem abastecido, mas com a perspectiva que pode faltar café lá na frente, sim, dada essa questão, não só a questão do Brasil, mas como outras regiões produtoras. Muito bom. Obrigada pela análise sempre, Guilherme. Bom ano aí para todos vocês. A gente volta a se falar, sim, em várias outras oportunidades. Bom dia. Bom dia, Renata. Obrigado a todos. Obrigada.